É muito bom nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Eu me alegro imensamente de nós podermos ler e meditar a Sagrada Escritura, segundo o método que o Padre Jonas ensinou. Nós aqui na Bíblia no Meu Dia a Dia fazemos o método da ruminação, de ler o texto, meditá-lo e colher aquilo que Deus fala conosco hoje para praticar, colocar em prática na nossa vida. Então é bom saber que você está aí do outro lado, rezando comigo também, meditando e desejando saborear a palavra de Deus, que é doce ao paladar. Ela é amarga no estômago, como vai dizer o profeta, mas no sentido de provocação de mudança, para que nós coloquemos a nossa vida em ordem segundo a palavra de Deus. Precisamos sempre do Espírito Santo para juntos rezar com Ele, pedir a Ele que nos ajude e nos auxilie no nosso estudo. Então supliquemos a presença do Santo Espírito. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua Bíblia, como todos os dias eu falo com você. Pega o seu caderno de estudos. É importante que a gente entre nessa dinâmica, para que você anote o texto que nós vamos meditar e leia também junto comigo o texto bíblico aí na sua Bíblia. Anote aí Números, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Estamos entrando num novo capítulo do livro dos Números. Números, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Vamos ler o texto juntos e depois meditá-lo. Ao saber que Israel vinha pelo caminho de Atarim, o rei cananeu de Arade, que habitava a região do deserto de Negueve, atacou Israel e fez alguns prisioneiros. Israel fez então um voto ao Senhor, dizendo: se entregares esse povo em minhas mãos, votarei suas cidades ao interdito. O Senhor ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Israel os votou ao interdito junto com as cidades e deu àquele lugar o nome de Horma, interdito. A gente lê o sentido literal, sempre tem dito isso, e depois partimos para o sentido espiritual da palavra. O sentido literal, Israel é surpreendido, é atacado aqui pelo rei cananeu Arade. Israel não foi buscar guerra, não foi lutar contra esse povo. Israel estava passando por aquela região. A decisão do ataque foi do rei de Arade e ele capturou alguns israelitas ali naquele momento. E aí o que acontece? Eles recorrem ao Senhor. Estão aprendendo, veja isso. Desde o início, quando nós começamos a meditar, seja lá no Êxodo, fomos passando, agora estamos aqui nos Números, eu disse para vocês, nós vamos aprender muito que no caminho do deserto existem muitas dificuldades que nós enfrentamos, que nós também enfrentamos na nossa vida espiritual. Agora, a gente está percebendo algo que está mudando no coração daquele povo. Eles não tomam uma decisão pessoal, eles vão até o Senhor. Eles vão pedir ao Senhor que eles possam fazer um ato de consagração, um ato de vitória naquela cidade que se chama interdito, ou a gente vai olhar ali, a destruição da cidade, a palavra que é do hebraico é herem, que significa destruir aquilo ali, aquela realidade da cidade, e fazendo uma consagração total a partir daquela destruição, daquele território a Deus. E aí o que acontece? Deus se agrada. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhe os cananeus. Começa o treinamento. Vai ser assim. Eles vão entrar na terra prometida. Veja, a terra pertence a Deus e esse povo está reconhecendo isso. Essa terra não pertence aos cananeus, ela pertence a Deus. Então, eles foram ali
e combateram e expurgaram o pecado. Reinava ali naquela terra a impureza, reinava ali a imoralidade, a idolatria. E a gente vai percebendo aí a eliminação de pecados. Isso é a guerra espiritual. Nós não podemos perder de vista que nós estamos em guerra, e é uma guerra espiritual, contra as forças espirituais que querem nos desviar do caminho de Deus, que querem nos vencer, que querem nos derrotar, nos humilhar. Mas quando nós consagramos a Deus o nosso combate, a nossa luta, quando Deus vê que é verdade, o Padre Roger quer vencer o pecado, o Padre Roger quer vencer o mundo, o Padre Roger quer vencer o diabo e seus demônios nas áreas que eles atacam. Vamos imaginar aí os 7 demônios representados pelos pecados capitais, né? A luxúria, a ira, a tristeza, a gula. Poderia aí falar os 7, mas o nosso tempo aqui é limitado. Vamos imaginar, os padres do deserto chamavam os pecados capitais de demônio. O demônio da luxúria, o demônio da ira, o demônio da tristeza, o demônio da gula. Por quê? É um combate. Lembrando que o pecado é do diabo, não é de Deus. Não é? Então, faz parte da realidade diabólica. Então, é importante que eu e você compreendamos isso. É tão maravilhoso a gente perceber que quando nós consagramos a Deus, Ele nos dá a vitória. Eles consagraram a Deus e Deus deu a vitória. Talvez você fale assim, nossa, mas que Deus mau é esse que deixa acontecer a guerra? Eu aprendi uma coisa com Santo Agostinho. Ele é Deus e Ele não precisa me explicar nada. Não é? Mas aqui a gente está num contexto histórico, cultural. Deus vai ali respeitando aquele processo, a gente vai percebendo a purificação. Depois desse tempo aqui virão, né? Vai vir o tempo do Josué, juízes, depois vem o tempo dos reis, e aí vem os profetas. Então Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar até chegar na plenitude dos tempos em Jesus Cristo. E aí a gente olha para esse texto, tentando colher frutos espirituais para nós, e o que Deus fala com a gente hoje? Consagra a sua luta a mim, eu vou vencer em você, eu vencerei por você, eu te darei a possibilidade de expurgar o pecado da sua vida, eu te darei a oportunidade de você expurgar o vício da sua vida, eu agirei por meio de você, sou eu a sua vitória, porque foi a vitória de Deus que permitiu que acontecesse aquele processo. E Deus está aqui manifestando algo, Ele está dando a eles a possibilidade da antecipação. A terra prometida será dada como um dom e não como uma conquista humana. É Deus que dará. Mas todas as vezes que a gente vê um povo sendo vencido, os cananeus, ferezeus, jebuseus, a gente está vendo o pecado sendo vencido, a idolatria sendo vencida, o mal sendo vencido. E aí, meu irmão, não tem como a gente não colher o fruto espiritual dessa guerra espiritual que nós enfrentamos, dessa batalha que nós enfrentamos, e não podemos enfrentá-la por nós mesmos. Deixa eu te dizer, o diabo, ele já foi derrotado, mas ele é um espírito, é um anjo decaído, e ele tem uma mente muito mais inteligente do que a nossa. Então, ele arma ciladas, ele quer nos escravizar, ele quer capturar a gente em muitos momentos. Mas se eu digo, Deus, eu quero a destruição desse pecado, Heren, e depois o nome do interdito, Orná, está tudo consagrado. O interdito é isso, está tudo consagrado a Deus. Consagre a sua juventude a Deus, consagre o seu casamento a Deus, consagre o seu sacerdócio a Deus, o seu tempo de seminário a Deus, consagre o seu caminho espiritual a Deus. E não entre nessa, eu venci, eu sou capaz. Você vai cair de cara no chão, vai ser humilhado, para depois se levantar e entender, não sou eu, é Deus que vence em mim. Então consagre, coloque diante de Deus a sua vida, a sua luta. Diga, Deus,
luta a minha guerra, luta, batalha a minha realidade. Me dê a graça da vitória. Se consagre e você verá a vitória estabelecida na sua vida. Mensagem que nós podemos escolher hoje. O Senhor nos adverte que só conquistaremos vitória na nossa caminhada rumo à terra prometida, ou seja, o céu, se nos consagrarmos a Ele e entregarmos as nossas batalhas e lutas espirituais para que Deus as assuma e as vença por meio de nós. Confiança e abandono. Ele sempre é o vencedor. Você já não percebeu que em alguns momentos de batalha espiritual você acabou perdendo a guerra porque você estava lutando sozinho? Ah, mas eu estava rezando. Não, você não entregou a sua luta a Deus. Você não foi lá e falou, Deus, vai lá na capela. Eu estou quase perdendo essa guerra contra esse pecado, contra esse vício capital. Entra na minha luta, eu te consagro a minha luta, assuma a minha guerra. Você vai ver a vitória. Faça isso e você vai testemunhar a vitória. Vamos rezar. Só podemos rezar e fazer desde já essa consagração a Deus. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença nessa hora, tendo plena consciência de quem venceu os cananeus naquela luta contra o rei Arad e o seu exército, foi o Senhor. O Senhor venceu por aquele povo. Eu tenho enfrentado lutas, batalhas, eu tenho enfrentado, Senhor Deus, combates espirituais, muitas vezes a tentação, o mundo, o demônio, armas ciladas, mas eu agora consagro a minha luta, a minha guerra, a minha batalha espiritual ao Senhor. E eu te peço, assuma a minha luta, assuma as minhas guerras, vença em mim e por meio de mim. E nunca me deixe cair na loucura da soberba, da vaidade, do orgulho, de achar que sou eu que estou vencendo. Mas é o Senhor quem vencerá sempre em mim. E humildemente eu reconhecerei a sua vitória. Amém. Nunca lute sozinho. Você vai perder, mas consagre a sua batalha a nosso Senhor. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.